E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver como saber se um número é um quadrado perfeito ou não, né? Mas Ramon, como assim quadrado perfeito? Basicamente é o seguinte: se a raiz quadrada daquele número for exata, então aquele número em questão é um quadrado perfeito, tá certo? Então vamos lá. Tem uma maneira, né? Maneira geométrica de sabermos se o número é um quadrado perfeito, simplesmente desenhando quadrados, tá? A gente vai fazer o seguinte: ó, se eu desenhar um quadrado, eu tenho um quadrado perfeito? Não é perfeito porque foi eu que desenhei, né? Mas vamos considerar que seja, tá? Um é um quadrado perfeito, não é? Então a raiz quadrada de 1 que é igual a 1. 1 é um quadrado perfeito. A raiz quadrada de 1 é igual a 1. Tá, beleza. Se eu fizer dois quadrados, eu vou ter um quadrado perfeito? Não. Então 2 não é um quadrado perfeito, tá certo? Se eu fizer três quadradozinhos, mesmo que eu tenha cuidado, né, em organizá-los bem direitinho, 3 não é um quadrado perfeito. Para ser um quadrado perfeito, eu tenho que ter 4 quadrados. Ó, se eu considerar cada lado do quadrado como tendo 1 de unidade, né, eu tenho aqui 2 unidades, aqui eu tenho mais 2 unidades. 2 vezes 2, 4. Então, quanto é a raiz quadrada de 4? 2, né? Ó, raiz quadrada de 4, que é 2. Então 2 é um quadrado perfeito. Se eu fizer 5, não vai ser um quadrado perfeito, né? Não vai ter o desenhozinho a forma de um quadrado, né? Se eu fizer 5, não vai ter a forma de quadrado. Se eu colocar um para frente ou para baixo, 6 não é um quadrado perfeito. Se eu fizer 7, também não é. 8 não é, fica faltando um aqui, né? Mas se eu preencher aqui direitinho, ó, considerando que os lados, né, todos essas formas geométricas são os quadrados perfeitos. Quando eu tenho aqui, ó, 9 quadradinhos, né? A raiz quadrada de 9, eu tenho quanto de lado, né? De medida de lado. Eu vou ter 3, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. A quantidade de linhas tem que ser igual à quantidade de colunas, né? Então a raiz quadrada de 9 é 3. A próxima, se eu colocar um quadradinho para baixo e um para frente e preencher as lacunas que faltam, né? E ó, vamos dizer que eu consigo desenhar direito, tá? Quantos quadradozinhos temos aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 por 4, né? São 16 quadradozinhos. Opa, raiz quadrada de 16 é quanto? É 4. Porque 4 vezes 4 é 16, né? Quando calculamos a área de um quadrado, né? De uma figura quadricular, de um quadrado em si, né? Cujos lados são iguais. É só multiplicar a base vezes a altura ou pegar simplesmente o lado e elevar ao quadrado, né? L ao quadrado, o famoso L ao quadrado. Beleza? 25 é o próximo, né? Porque se eu fizer aqui, ó, 5 colunas, 5 linhas, eu tenho que preencher as linhas. Para preencher isso. Ah, eu tenho 5 linhas. Tá, mas eu tenho 5 colunas? Não, só tem 4. Então falta uma. Opa. Se eu tenho 5 linhas e 5 colunas, né? Quantos quadradinhos eu tenho? 25. Logo, raiz quadrada de 25 é igual a 5. E se for continuando, né, a gente vai ter 36, que dá 6, 49, que é 7, 64, que é 8, 81, que é 9, 100, que é 10, 121, que é 11, 144, que é 12, né? 169, que é 13, e aí vai sucessivamente, né? Todos esses valores são quadrado perfeito e eu posso representá-los, né? Comprovar isso geometricamente. Mas vai ter outra maneira de também descobrir se um número ele é quadrado perfeito ou não.
Porque, né, se convenhamos que se eu pegar, por exemplo, 1 milhão e tiver que fazer 1 milhão de quadradozinhos, vai dar muito trabalho, né? A chance de eu errar o processo, de organizar de maneira errada os quadradinhos é muito grande. Então, né, vamos buscar uma saída que pode ser utilizada, né, em todos os radicais para sabermos se possui se aquele número é um quadrado perfeito ou não. É o mesmo que a gente utiliza, tá? O mesmo conceito que a gente utiliza para saber se um radical possui raiz exata ou não, tá? Que método é esse, Ramon? Decomposição por fatores primos, tá certo? O famoso fatorando, né? Vamos fatorar. Cuidado para não confundir com fatorial, né? Tá? Fatorial é outro assunto, beleza? Então vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar a raiz quadrada de 64, né? Eu vou pegar o 64, vou decompor por fatores primos, por 2 dá 32, por 2 16, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Tá. Quais são os fatores primos que eu utilizei? Nesse caso apenas o 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, beleza, amor. Deu 2 elevado a 6. Isso significa, se for só para saber se o número ele possui, se ele é um quadrado perfeito ou não, no caso, será que 64 é um quadrado perfeito? Sim ou não? Se for só para saber, basta você decompor 64 e quando você fizer a potência que representa os fatores primos utilizados, você vai olhar o expoente. Se o expoente for múltiplo de 2, no caso, se for par, significa que esse número ele é um quadrado perfeito. Se o expoente não for par, tá? For ímpar, lógico, né? Se não for par, ele vai ter que ser ímpar. Significa que o número que você fatorou não é um quadrado perfeito, beleza? Vamos ver aqui um exemplo em que não temos um quadrado perfeito. Deixa eu pegar aqui 450. Será que 450 é um quadrado perfeito? Para saber se é um quadrado perfeito ou não, ó, tá vendo? Eu não procurei saber quanto é a raiz quadrada de 64. Eu não precisei saber quanto é a raiz quadrada de 64 para que eu possa afirmar se 64 é um quadrado perfeito ou não. Se 64 possui raiz quadrada exata ou não. Eu não preciso necessariamente saber qual o valor. Basta eu fazer a decomposição e olhar o expoente da potência que representa os fatores primos utilizados nessa decomposição. Tá certo? Mas se eu quiser saber, aí é simples. Também não tem nada, né? Nenhum bicho de sete cabeças. Vamos pagar aqui o 450 que a gente faz daqui a pouco. Se você quiser saber quanto é só você pegar esse 2 elevado a 6, né? Colocar aqui a raiz quadrada de 2 elevado a 6. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir o meu expoente com o índice, tá? Aqui eu tenho 2 elevado a 6 sobre 2, tá? Eu posso transformar, né? É uma das propriedades, vamos dizer assim, de radicais que eu posso, uma transformação de radical, né? Eu posso transformar um radical em uma potência, né? Seguindo esse conceito, beleza? O índice ele vai ser o denominador do expoente, né? Da fração que estará no expoente da potência. Tranquilo? Então aqui eu tenho 2, 6 dividido para 2 é 3, 2 elevado a 3, que é 8. Então, raiz quadrada de 64, 8. Né? Se você pegar 8 vezes 8, vai dar 64. Tranquilo? Né? Não sei se eu já falei em algum momento radicais nos vídeos aqui, porque esses vídeos eu estou fazendo, o canal tem algum tempo que eu já criei, mas os vídeos sobre conteúdos de matemática são recentes, porque eu sou professor da Rede Estadual de Educação da Paraíba e alguns alunos apresentam, né, essas dúvidas, né, quando eu estou apresentando esses conteúdos, e a partir da solicitação de alguns alunos, professor, grava um vídeo para me entender melhor, para eu poder ficar assistindo em casa e tal, eu decidi gravar os vídeos e colocar aqui no canal.
beleza? Espero que esteja ajudando os meus alunos e a todos vocês também que estejam assistindo esse vídeo e não sejam meus alunos, tá certo? Que eu possa de certa forma estar ajudando vocês na parte acadêmica e ajudando o nosso país, né, de uma maneira geral, né, vocês jovens, alunos aí do ensino fundamental, futuro ensino médio, depois estarão aí nas nossas universidades, né, no mercado de trabalho, ocupando diversos cargos aí que existem, né? Espero que vocês sejam bons profissionais e que eu esteja contribuindo, nem que seja um pouquinho, para esse desenvolvimento acadêmico, intelectual e futuramente profissional que vocês venham a seguir, beleza? Vamos continuar aqui. Então eu já consigo descobrir se 64 possui ou não uma raiz quadrada exata, né? Se é ou não um quadrado perfeito, simplesmente observando a potência, né, que vai ser gerada pelos fatores, os números primos utilizados na decomposição. Tranquilo? Então vamos ver um que não seja, né? Que eu não fiz ainda. Vamos pegar o 450. Se não me engano, esse número que eu tinha colocado antes. Vamos, primeira coisa, você vai decompor. Eu vou colocar logo aqui, raiz quadrada de 450. Vamos decompor. 450 é um número par, então dá para ser dividido por 2. Vamos fazer aqui. 4 dividido para 2 dá 2. 5 dividido para 2 é 2 que dá 4, né? Fica 1. 1 com 0 é 10. 10 dividido, não é 1 mais 0, tá? 1 com 0, 10. 10 dividido para 2, 5. Opa, 225. Já não é mais par, então não dá para dividir por 2, né? Então qual o número que eu posso dividir 225, amor? Bem, 225 ele dá para dividir por 3. Amor, ele dá para dividir por 5. Verdade, tá? Verdade, dá para dividir por 5. Porém, quando eu estou decompondo, eu vou dividir o número pelo menor menor número primo possível, tá? E no caso do 225, o menor número primo possível para sua divisão é o 3. Beleza? Dá por 5 também, mas o menor é o 3. Ele também dá por 225, e não por isso eu vou colocar 225, tá? É o menor número primo possível na decomposição, beleza? Então 225 dividido para 3 vai dar 75. 75 dá para dividir por 3 de novo, né? Que é 25. 25 não dá mais por 3, tem que ser por 5. Que é 5, como 5 é um número primo, só é dividir por 5 por ele mesmo por 1. No caso, 5 dividido por 5 dá 1. Beleza. Quais foram os números primos utilizados? 2, 3 e 5. Então eu já vou fazendo aqui o produto entre eles. Mas vamos olhar. O 2 apareceu quantas vezes? Só uma vez. Eu não preciso colocar um aqui no expoente. Estou colocando só para simbolizar. Beleza? A gente está estudando e está aprendendo o assunto. O 3 apareceu quantas vezes? 2 vezes. E o 5 mais 2 vezes. Ramon, isso aqui significa, a partir dessa observação, eu posso dizer que 450 é um número, um quadrado perfeito? Não, não é um quadrado perfeito. Eu posso afirmar que não é. Por que, Ramon? Porque se você observar, um dos expoentes, ele é ímpar, né? Ele não é par, ele não é múltiplo de 2. Se eu estou trabalhando no quadrado perfeito, é a raiz quadrada daquele número, tá? Então, a raiz quadrada de 450 ela não é exata. Beleza? A gente pode fazer uma aproximação dependendo da situação, mas ela não é exata. Tranquilo? Então, o que vamos fazer aqui, ó? Não é exato, já sei. Mas se o professor quiser que você faça uma simplificação, né, desse radical, você coloca aí, ó, raiz quadrada de 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Rapaz, ainda é cedo da noite, vai dar 11 horas aqui no horário que eu tô gravando. Mas 11 horas da noite, no caso 23 horas. Mas o galo já tá cantando. Meu Deus do céu. Então aqui, ó, os fatores cujo expoente é 2, eu posso simplificar já com o índice, colocar esses fatores para fora do radical.
Então 3 vezes 5 vezes raiz de 2, né? Ficou 2 aqui dentro. 3 vezes 5 é 15. Eu vou ter aqui 15 raiz quadrada de 2. Vamos parar por aqui? Sim, é uma boa simplificação. Beleza. Mas se por acaso a questão vier lhe dizendo: use raiz quadrada de 2 igual a 1,4. É 1,41 aproximadamente. Vamos considerar aqui 1,4. Vou botar 1,41. Considere raiz quadrada de 2 igual a 1,41. O que você vai fazer? Você vai parar aqui no 15 raiz de 2? Não, né? Você pega 15 e multiplica por 1,41, que é o valor que a questão está lhe dando como sendo raiz quadrada de 2. Sabemos que raiz quadrada de 2 não é exata, certo? Raiz quadrada de 2 não é exata, mas a questão está dizendo que é 1,41. Então você vai usar 1,41 como sendo a raiz quadrada de 2. E aí multiplicando, vou fazer aqui do lado, tá? Aqui mais para o meio, 1,41, 15 vezes. Eu gosto de organizar assim, não preciso colocar vírgula abaixo de vírgula, né? Não é uma adição nem subtração, então fica de boa. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 4, 20. Para 0 vai 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. Multiplicar por 1 é repetir. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. Agora vem a adição, né? Aqui embaixo 5. 0 mais 1 é 1. 7 com 4 dá 11, né? Fica 1, vai 1. 1 com 1, 2. Tenho dois números à direita, dois dígitos à direita da vírgula. Conta a casinha decimal da direita para a esquerda. 1, 2, bota a vírgula. Logo eu tenho que 15 vezes 1,41 é 21,15. Tranquilo? Bem, pessoal, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho sobre o que é um número, o que faz um número ser um quadrado perfeito, né? Acabamos vendo como descobrir também a raiz quadrada de alguns números, né? Através da decomposição, tá? Eu posso representar um número quadrado perfeito geometricamente, mas se o número for muito grande, isso fica inviável, né? Fica, não que seja necessariamente impossível, dependendo do número, mas que fica totalmente inviável de você fazer geometricamente. Então vamos usar outros caminhos, né? No caso aqui a gente usa a decomposição por fatores primos para descobrir se um número ele é um quadrado perfeito ou não. Consequentemente descobrimos se esse número possui ou não a raiz quadrada exata, né? E também conseguimos descobrir qual é essa raiz, caso ela seja exata. E se ela não for, a gente pode fazer uma simplificação desse radical, né? Para que ele fique mais bacana, mais bem representado, vamos dizer assim. Beleza? Então é isso, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.